Ok. Bom, vou fazer assim, então. Vou primeiro começar discutindo a questão do cálculo do π, e aí eu vou dar um tempinho para vocês trabalharem um pouco nisso, pelo menos uma primeira versão simples, depois eu vou mostrar alguns detalhes aqui, tá? E depois eu vou apresentar uns outros tópicos e acho que dá tempo da gente tentar fazer uma coisinha ou outra com esses outros tópicos também, tá? Então vamos lá, deixa eu começar aqui compartilhando a tela. Aí, vou aumentar a fonte um pouco para vocês. Bom, a ideia de mostrar esse cálculo do π através dessa estratégia, tá, de longe não é a melhor forma de obter um valor aproximado para π. Tá? Existem somatórias e técnicas muito mais eficientes para calcular π com muitas casas decimais. Então, a gente fala desse cálculo do π porque é uma maneira muito intuitiva de apresentar o que significa essa integral de Monte Carlo. Tá? Então, o que está por detrás aqui é a integral de Monte Carlo. E essa integral ela é extremamente útil quando você vai fazer integrações de sistemas de muitos graus de liberdade. Então, em mecânica quântica, sistemas de muitos corpos, em vários outros assuntos também, é bastante comum você cair em situações que você tem que fazer uma integral de muitos graus de liberdade, de muitas variáveis. Então, você tem uma função, no nosso caso aqui vai ser uma função que depende de x e y. São duas variáveis, 2 graus de liberdade, é meio sem graça, tá? Mas é a maneira intuitiva de apresentar o problema. Agora, quando você quer calcular, por exemplo, resolver a equação de Schrödinger de maneira exata, usando Monte Carlo quântico, por exemplo, você vai ter que fazer cálculo da energia, e a energia é basicamente a integral do hamiltoniano vezes a função de onda ao quadrado, né? Psi h psi, para quem já viu quântica. E a função de onda na quântica, né, o psi, é uma função das coordenadas de todos os elétrons do problema. Então, se você tem só um elétron, você vai ter XYZ, que é a coordenada XYZ dele, né? Agora, se você tem dois elétrons, você vai ter x1, y1, z1, x2, y2, z2. Vamos chamar isso de R1 e R2. Se você tem três elétrons, você vai ter o R1, R2 e o R3, e assim por diante. Então, se você tiver querendo fazer uma simulação exata, né, um cálculo exato de mecânica quântica para sólidos avançada, que envolve o Monte Carlo quântico, essas integrais elas vão conter um número de variáveis, um número de graus de liberdade muito grande. O número de graus de liberdade vai ser 3 vezes o número de partículas, né? Que é XYZ para cada partícula. Então, se você quer simular, sei lá, um sistema com 10 partículas, você vai ter 30 variáveis para integrar. Então, essas integrais, elas rapidamente se tornam extremamente pesadas do ponto de vista computacional. E é aí que entra essa ideia do Monte Carlo quântico. Da integral de Monte Carlo. Monte Carlo quântico é uma ideia, né, que explora a integral de Monte Carlo para fazer, e outras técnicas de Monte Carlo para fazer mecânica quântica. A integral de Monte Carlo é basicamente uma técnica para fazer essas integrais ficarem mais eficientes. O que a gente vai fazer aqui é a integral de Monte Carlo em duas dimensões, né, x e y, e isso é muito pouco para mostrar a eficiência de Monte Carlo quântico. Perdão, estou falando de Monte Carlo quântico que eu viciei aqui, a integral de Monte Carlo. A integral XY bidimensional, ou a integral em x só, uma dimensão só, elas são muito eficientes via método de Simpsons, método trapézio, essas coisas. Tá? Fazer via Monte Carlo vai ficar mais lenta a convergência. Você vai precisar colocar um número de pontos muito grande, e não vai ser eficiente fazer essa integral por Monte Carlo. Mas, quando você vai para 4, 5, 6 graus de liberdade, a integral de Monte Carlo se torna mais eficiente do que os outros métodos de integração. Então, esse que é o ponto. Tá? Então, só para deixar claro, o que a gente vai ver aqui é uma motivação de como é que funciona a integral de Monte Carlo, mas a eficiência dela só fica clara quando você tem um número de graus de liberdade muito grande. Ok? Pode me interromper a qualquer momento, tá? Então, primeiro, só para falar daquilo que eu já tinha introduzido na aula passada, que é tentar entender o cálculo do π através dessa razão de áreas. Então, se eu tenho aqui esse quadrado e esse 1/4 de círculo,
no primeiro quadrante. O quadrado tem área 1, o círculo tem área π sobre 4. Né? O quarto de círculo aqui tem área π sobre 4. Então, se eu pegar um ponto xy aleatório dentro deste quadrado, a probabilidade dele cair na parte laranja ou na parte azul vai com a razão das áreas. Então, tem muito mais chance dele cair na parte azul do que na parte laranja, certo? E a probabilidade, então, da parte azul é π sobre 4, que é a área, né? Se eu colocar um ponto qualquer aqui, a probabilidade dele cair dentro é o número de possíveis pontos dentro dividido pelo número de possíveis pontos totais. Então, dá aproximadamente a área, né? π sobre 4. Que é o que eu coloco aqui, né? Isso que a gente já tinha discutido brevemente na aula passada. Então, se a probabilidade, né, dada pela razão das áreas, é π sobre 4, então uma estimativa para o π é fazer 4, calcular essa probabilidade e multiplicar ela por 4, você tem uma estimativa para o π. Mas o lance todo é calcular essa probabilidade. Tá? Então, a maneira de calcular essa probabilidade através de números aleatórios é você pegar e sortear n pares ordenados. Então, cada ponto é um par ordenado, né? É um valor para x e um valor para y. Então, eu tenho que sortear n pontos. Sortear n pontos significa sortear n valores para x e sortear n valores para y. Depois combinar eles para formar os pares ordenados. Então, são 2n números aleatórios que têm que ser calculados. Tá? E, dada essa lista de pontos, vocês vão calcular quantos pontos tem dentro do círculo, quantos pontos tem no total. Né? O total é o valor de n que você escolheu, então basta calcular quantos pontos tem dentro do círculo. Como é que você verifica quantos pontos tem dentro do círculo? Você vai simplesmente verificar, pega um par ordenado, um valor de x, um valor de y, e calcula x² mais y². Que é a equação do círculo. Então, se x² mais y² for menor do que 1, né, que é o raio ao quadrado, o raio é 1, então o raio ao quadrado é 1. Então, se x² mais y² for menor do que 1, o ponto está dentro do círculo e você contabiliza esse ponto como sendo dentro. Se o raio ao quadrado for maior do que 1, ele está fora do círculo, você não contabiliza. Tá? Então, isso é a técnica dessa ideia de probabilidades. Agora, deixa eu tentar explicar para vocês por que essa brincadeira, em termos de probabilidades, é uma integral de Monte Carlo. Então, veja, eu vou passar aqui de pouquinho em pouquinho. Dá para enxergar bem a fonte, o tamanho que está? Aqui embaixo? Para mim tá tranquilo para enxergar. Beleza. Tá tranquilo. Então, veja, vocês concordam que eu posso escrever a área do círculo, um quarto de círculo, desta forma aqui? É integral dA. dA é o infinitesimal de área. E eu estou integrando numa região, né, onde x² mais y² é menor do que 1. Então, se eu integrar isso daqui, tem que dar π sobre 4. Claro que para fazer a integral, eu tenho que expressar esse dA de alguma forma, né? E aí, de fato, fazer a integral. Então, se eu for usar coordenadas polares, esse dA vai ser o quê? Vai ser r dr dθ, né? A integral, essa região aqui não depende de θ, né? Então, a integral em θ vai dar π sobre 2, porque é o primeiro quadrante apenas, né? Então, a integral em θ dá π sobre 2. E aí sobra a integral de r dr. A integral de r dr é r ao quadrado sobre 2. E o r vai de 0 a 1, então dá 1 meio. 1 meio vezes π sobre 2 dá π sobre 4. Sacaram como faz essa integral? Se a gente fosse fazer um curso de cálculo tradicional? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Agora, a gente não vai seguir a forma básica. Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar essa integral e vou abrir esse dA, em vez de coordenadas polares, vou me manter em cartesianas. Só que em cartesianas eu me complico, porque meu sistema de integração não tem simetria cartesiana, tem simetria polar, né? Então, se eu colocar aqui, trocar o dA por dx dy, eu vou escrever essa integral desta forma aqui. Então, vai ser a integral de uma certa função f de x e y
no limite de 0 a 1 em x, 0 a 1 em y. O truque é quem é essa função de x e y. Então, a função vai ser o seguinte, vai ser uma função definida como dois casos. Então, se x² mais y² for menor do que 1, essa função é igual a 1, caso contrário, ela é igual a 0. Então, naturalmente, se você jogar essa função aqui, você volta para essa definição aqui em cima. Tudo bem? Bom, se alguma explicação não ficar clara, vocês me interrompem. Eu vou passando reto aqui. Tá? Mas é isso aqui, né? Então, essa definição aqui é basicamente uma maneira de escrever essa integral em coordenadas cartesianas. Agora, aqui eu acho que eu vou precisar desenhar, porque eu quero deixar claro esse truque aqui que está aqui embaixo. Deixa eu ver o tabletzinho aqui, peraí. Aqui. Vou deixar aqui pegando só um pedaço, acho que é suficiente. Eu faço desenho grande. Então, imagina que eu tenho uma área qualquer. Uma área qualquer, pode imaginar que é a área do quadrado que está lá. E eu vou colocar aqui 3 pontos. Tá? Imagina que aqui vai de 0 a 1. 0 a 1 igual aquele quadrado lá em cima. Então, a área total é igual a 1. Né? Agora, vamos definir 3 pontos aqui. Um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Esses 3 pontos, eu posso usar eles para definir 3 regiões dessa área, como se esses pontos fossem o centro de cada região. Mas é meio... não é perfeitamente definido como dividir essas áreas, né? Tem 1000 maneiras de fazer isso. Mas imagina que a gente faz alguma coisa aleatória, então, realmente, fazendo genericamente aqui, tentar dividir mais ou menos essa área em 3 pedaços iguais. Mais ou menos, que não é fácil dividir igual aqui, né? Mas seria alguma coisa assim. Imagina que eu pego e divido ela um pouquinho melhor aqui, aqui e aqui. Tá? Igualzinho não vai ser. Mas você percebe que eu dividi essa área em 3 pedaços. Então, eu tenho o pedaço 1, ou vamos chamar de ABC, para não confundir com os números. O pedaço A, o pedaço B e o pedaço C. Certo? Se eu conseguir dividir esses 3 pedaços em áreas iguais, qual que é a área de cada pedaço? É 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. Então, a área total é 1, e de cada pedaço é 1/3. Se eu tivesse 4 números, seria 4 pontos, né? Seria 1/4. Aí fica mais claro, né? Se eu pegar aqui e dividir essa área em 4 pontos, cada pedaço vai ter ali 1/4 da área. Se eu dividir essa área em um monte de pontos, muitos pontos, eu tento isolar cada pontinho aqui da melhor forma possível. Sei lá, alguma coisa assim. Tá? Bem aleatório. Então, se eu tenho N pontos, cada pedacinho de área vai ser 1 sobre N. Concorda comigo? Sim. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Eu vou pegar essa integração e eu vou considerar, ao invés de pegar... Se eu fosse fazer uma integral de trapézio, por exemplo, em 2 dimensões, eu iria pegar essa área e eu ia dividir ela numa grade quadriculada com sei lá quantos pontos, mas eu ia fazer ela bem ordenadazinha, né? Ia colocar os pontos numa gradezinha perfeita. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um sorteio do jeito que está aqui. Esses pontos vão estar completamente espalhados, aleatórios na minha seção aqui de área, e eu vou considerar que, na média, se o meu número de pontos for grande, a área em volta de cada ponto é 1 sobre N. Claro que se o número de pontos for pequeno, isso aqui não vai ser verdade. Vai ter uma área que vai ser maior, uma área que vai ser menor. A própria definição de área vai ser muito arbitrária.
Mas se o n for grande, qualquer definição que eu escolher para a área de cada ponto, na média, vai dar que a área de cada ponto é aproximadamente 1 sobre n. A área em torno de cada ponto, né, é 1 sobre n. Tá? Então, esse é o truque. Então, se eu pegar essa definição aqui e jogar aqui e discretizar essa soma, eu vou ficar com essa estrutura aqui. Ó. Então, essa soma que estava aqui, veja, o dx dy vira 1 sobre n, como é uma constante, eu tiro. E a integral que ia em dx dy, eu troquei por uma somatória sobre os pontos de 1 a n, nos n pontos, do f de xi e yi. Agora, esse f de xi e yi, ele vale 1 se o ponto está dentro e 0 se o ponto está fora. Então, essa somatória aqui me dá exatamente o número de pontos dentro do círculo. Eu fico que a área da seção circular é o número de pontos dentro dividido pelo número de pontos total, que é exatamente o que a gente havia definido como a probabilidade do ponto cair dentro. Sacaram? Sim, deu pra entender. Beleza. Então, isso daqui é uma integral de Monte Carlo. Aonde que está a integral de Monte Carlo? Olha, pensa no que está aqui na tela, mas esquece a definição de f de x e y. Essa definição de f de x e y é a definição que eu usei lá para fazer a integral da área do círculo. Mas, imagine esse f de x e y como uma função qualquer outra. É uma função de x e y, qualquer. Né? Então, você sai daqui, usa essa aproximação para a área, mas aí a aproximação muda, né? O dA não vai ser 1 sobre n, vai ser a área total dividido por n. Tá? É que aqui a área total é 1, então fica 1 sobre n. Mas se você pôr aqui a área total sobre n, só vai aparecer a área total aqui. O resto dessa integral aqui na forma de somatória fica igual. Então, essa transformação da somatória bidimensional, perdão, da integral bidimensional nesta soma aproximada de números aleatórios, isso é a integral de Monte Carlo. Ok? Isso vale para qualquer dimensão. Veja que se você tivesse... se eu estivesse falando de um sistema de mais variáveis, só para deixar claro aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui uma integral de um f de, vou chamar de r, onde esse r pode ser uma função de sei lá quantas variáveis, tá? E eu vou integrar num certo volume, esse volume pode ser um volume n-dimensional, não precisa ser 3, pode ser pensa numa função de tamanho genérico. Vou integrar num certo volume finito, e o que a integral de Monte Carlo vai me dizer é que eu vou aproximar isso daqui pelo diferencial v sobre n somatória em i de f de ri, onde esse i vai de 1 até n, e esse v sobre n é o dv. Então, nesse caso aqui, eu estou dividindo o meu volume em n pequenos voluminhos de tamanhos aproximadamente iguais, quando n é muito grande. Então, essa estrutura aqui, para uma dimensão qualquer, é a integral de Monte Carlo. Fechou? Essa é a ideia. Bom, então o que eu quero que vocês façam? Aqui eu escondi o código para vocês não verem, mas eu considerei aqui 10.000 pontos. Então, 10.000 pontos significa 10.000 valores para x, 10.000 valores para y, e calculei, né, contei o número de pontos dentro, e o total é o próprio 10.000. E aí calculei o π como 4 vezes essa razão. Aqui. Então, aqui deu 3,12. Tá bom. Tá? Então, eu queria que vocês tentassem fazer essa conta. E depois de fazer essa conta, olha, tem uns truquezinhos aqui eu deixei o código meio aberto, que é legal fazer esse gráfico aqui. Ó. Então, esse gráfico aqui eu plotei todos os pontos que eu sorteei, os 10.000 pontos que eu sorteei. E desses 10.000 pontos eu colori de azul aqueles que estão dentro e de laranja aqueles que estão fora. Aí fica bem clara, né, o sorteio e a definição do círculo aqui. Ó, né? Tudo bem? Depois tem mais um trecho aqui embaixo que eu mostro depois. Vocês querem tentar fazer isso? Tentar fazer pelo menos essa parte aqui, ó, calcular o π sorteando. O gráfico, depois eu ajudo vocês.
Pode ser. Então vamos lá. Vou dar uns 15 minutinhos para vocês tentarem aí. Vocês podem fazer com um loop, tem um truque do NumPy. A minha recomendação é você usar, só para deixar claro aqui, a biblioteca random do NumPy, tá? É numpy.random.rand. Ele já sorteia automaticamente um número entre 0 e 1, tá? Cada vez que você roda, dá um número diferente de 0 e 1. Para usar essa função, se você passar o parâmetro 2, por exemplo, ele vai sortear 2 pontos. Você pode pensar que é o x e o y. Se você passar, sei lá, 5, vai sortear 5 pontos, tá? Então, o random do NumPy sorteia o número de pontos que você passar aqui e sorteia matrizes também. Se você colocar aqui, sei lá, 3 por 3, opa, desculpa, acho que 3 por 3, sem o colchetes. 3, 3, ele sorteia uma matriz 3 por 3, onde cada elemento é aleatório. Se sortear 3, 2, duas colunas, 3 linhas aleatórias, certo? Então, esse comando aqui é o que vai ajudar vocês a fazer esse código. Então, sejam criativos. Vou dar uns 15 minutos para vocês fazerem aí, e aí eu vejo como é que vocês se acharam na solução. Eu estou aqui. Podemos discutir outros tópicos também, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Professor. Oi. Perdão, só falar uma coisa, ó. Desculpa. Como vocês vão ficar uns 15 minutos fazendo, quem quiser desligar o áudio, para eu não ficar incomodando enquanto converso com outros, pode ficar à vontade. Aí eu mando, quando eu quiser falar com todo mundo, eu aviso no texto aqui. Pode falar, Dora, perdão. Qual que é a diferença desse range para o random? Porque tem o random contra o random também. Boa pergunta, eu sempre uso o range. É a mesma coisa, eu acho. Eu fiquei na dúvida quando eu olhei a documentação. A maneira de passar o parâmetro aqui é diferente, né? Ó, veja que aqui ele retorna a mesma coisa, mas aqui eu passo as dimensões como parâmetros, e aqui eu tenho que passar um vetor com as dimensões. Tem essa, pequena diferença boba, mas é. Agora vamos ver na documentação, porque eu não sei não. É porque eu uso o range sempre. Eu usei esse random.random, olhei a documentação, aí eu vi que era tudo igual, peguei um aleatório e tentei. Vamos ver. Bom, primeira coisa é que aqui está o range como primeira função de exemplo, né? Vamos ver o random. Também está aqui, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa. Perdão, estou olhando a documentação de uma versão antiga do NumPy. Deixa eu voltar para cá. A documentação nova é essa daqui. Vamos ver. Eu não gostei da documentação nova deles. Essa página aqui eu achei um pouco confusa. Então, tem aqui o range. Aqui está dizendo compatível com random. Não, random é a biblioteca random, né? Perdão. Não, é um comando também.
Não, aqui, do jeito que ele escreveu aqui, ó, quando ele fala compatível com random, é o comando random da biblioteca random. Vamos ver. Eu não estou entendendo como que eles estão organizando essa documentação nova aqui ainda. Como é que eu acho a função que eu quero ver? Estou vendo Eu aqui as olhei pela funções, mas não. antiga. Mas eu estou vendo se na nova eles não desabilitaram alguma coisa aqui. Deixa eu ver. As funções lá em cima, eu não posso clicar nelas para ver a definição. Isso que eu estou achando estranho. Deve estar aqui embaixo. Estranho. Bem estranha a documentação nova deles. Aqui tá o random que você está usando e o range. Quer ver o range foi descontinuado, que eu não estou achando ele. Eu estou achando que aqui o uso foi descontinuado. Tem uma parte que ele está com uma listinha de what's new. Tá vendo? Ó? Então você tem uma lista aqui do que mudou na nova versão. Então você tem aqui a feature, né? E o antigo equivalente. Então o random e o antigo equivalente era o random sample e o range. Entendi. Aí quando eu olhei na versão antiga, ó, que você estava antes, tinha acho que uns 3 comandos que pareciam a mesma coisa. Aí isso que eu tinha achado estranho, sabia? Uhum. Eu fiquei na dúvida de, às vezes, algum ser melhor ou ser mais rápido. Sim. Tem que encontrar aqui alguém falando, mas me parece que o comando que eu acabei de falar, random.range, é o que foi descontinuado. E é para usar o range.random. Deixa eu voltar aqui. Mas é a mesma coisa, né? Só que tem que colocar o colchetes. Muito provavelmente eles devem ter optado por colocar assim, exatamente para ser compatível com o random.random, com a biblioteca random, para ter o mesmo nome. Não sei, preciso dar uma procurada. Foi a novidade para mim que descontinuaram uma delas. Ok? Com relação à eficiência, esse é um negócio importante. Mas deixa eu... É que o meu código ficou meio lentinho. Você fez Mas como? eu acho que também eu usei if. Eu não consegui imaginar como usar o try. Eu fiquei com muita dificuldade, tentei achar algum exemplo. Não precisa usar o try também, não. Tem que usar o NumPy, tem que usar recursos do NumPy. Eu vou mostrar, a hora que eu mostrar o meu, acho que vai ficar claro. Vai esperar todo mundo fazer. Eu fiz um for. Não precisa. Como? Pode falar. Se você fizer o for, ferrou. Se você fizer o for, vai ter que colocar um if, não tem jeito.
Então, por isso que ficou o if. Eu tentei substituir ele por um try, mas não ia. É. Você tem uma ideia aqui, ó, vou rodar, só para você ver o tempo que demora para rodar com 10 mil pontos. Por algum motivo ele está subindo a tela quando eu aperto o Enter aqui. Acho que porque eu estou escondendo, ele fica meio confuso aqui. Mas, ó, vou rodar agora. Ó. Acabou já. Vou rodar com 100 mil pontos. Já rodou. O meu tá com 1000 e tá demorando. Então, falei, usar o NumPy, evitar loops, evitar ifs faz uma diferença muito grande. Mas muito grande mesmo. Mas para plotar o gráfico, aí você plotou... eu fiz diferente. Plotar o gráfico também é mais rápido se você fizer do meu jeito. Deixa eu só colocar aqui. Eu plotei o gráfico dentro do for. Não, nossa senhora, não, jamais. Não faça isso nunca, nunca. Não pode. Eu sorteei um vetor e aí eu plotava esse pontinho no Não. gráfico. Plot dentro do loop é a coisa mais lerda do mundo, porque ele vai fazer um pontinho de cada vez, e cada vez que você põe um pontinho, ele gera o gráfico inteiro. Não pode. É por isso que tá tão lerdo. Plot dentro do loop, não só nesse exercício, mas em nenhum. Lembra que eu falei na aula passada? Você tem um código que gera os dados e um código que faz o gráfico. É para evitar esse tipo de coisa. Pra você não querer gerar o gráfico enquanto está calculando as coisas. Não pode. Aqui, claro, como eu estou fazendo um exemplo para a sala de aula, estou pondo tudo junto para poder discutir sem ficar trocando, e porque o código é muito pequeno também. Mas na prática é aquilo que eu falei, um código para o cálculo, um código para o gráfico. E aí você evita essa mistura. Então tem que fazer separado o X e o Y mesmo. Do jeito que eu fiz. Tem várias maneiras de fazer. O truque vai ficar claro na hora que eu abrir aqui, mas espera mais um pouquinho para eu falar para todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Mas olhando aqui pelo plot, talvez te dê uma dica de como fazer. É porque eu achei estranho, porque eu já fiz gráficos com 1 milhão de coisa, verificação, e foi rápido. E esse ficou muito lerdo. Aí eu fiquei assim, gente, será que o meu computador tá mais lerdo do que o normal? Eu fiz alguma coisa? Tem várias coisas que são lerdas. Fazer o sorteio dos números aleatórios dentro do if, dentro do loop com if é lerdo. E fazer o gráfico junto é lerdo também. As duas coisas estão te atrasando. Se você tirar o plot, o cálculo deve ficar mais rápido já. E o truque aqui para evitar o if, você vai ver que é crítico, faz muita diferença. Um dos pontos de eu mostrar esse exercício é esse, mostrar para vocês como é importante evitar o if. Ok? Ok. Mais 5 minutinhos, né? Acho.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, o Gabriel fez com if aí, ok. Beleza, pode fazer com if, depois eu vou discutir aqui como evitar o if. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Voltem aqui, por favor. Todo mundo voltou? Confirma aí que está me ouvindo, por favor. Tô sim, professor. Também. Estou ouvindo. Tô vendo. Ok, vamos lá, então. O Gabriel falou que fez com if, a Dora também fez com if. Os outros conseguiram fazer, travaram? Como é que tá? De alguma forma ou de outra. Eu tava tentando fazer com if também. Coloquei um while para fazer o contador e gerar os números e depois fazer o if para ver qual tá dentro e qual tá fora, só que demora para rodar, viu? Com 1000 pontos Demora. Aí Roda agora com menos. Aí agora o que eu tô tentando fazer é definir uma função e ver o que eu faço dentro dela para ser mais rápido. Só que ainda não terminei, tô Tá. pensando. Não, a função não vai ajudar, não. Tá. Mas com if funcionou. Tá lerdo, mas funcionou. Tá lentão. Tá. Então, veja, vamos pensar aqui. Como é que vocês fizeram com if? Né? Vocês definiram aqui eu vou definir um n total menor. Tá? Aí você fez um while, eu não gosto de while, tá? Quando a diferença entre o for e o while é a seguinte. Os dois são tecnicamente, matematicamente equivalentes, vão fazer a mesma coisa, mas o for é melhor quando o seu loop é pré-definido. Você vai varrer o loop numa variável cujo limite inferior e superior está bem definido. Por exemplo, a somatória aqui vai de 1 a n. Então, o seu loop vai de 1 a n, ponto final. Nesse caso, é melhor fazer o for. For igual a 1 até igual a n. O while você vai usar quando você tem um critério de parada que não é previsível. Então, você quer fazer um loop até atingir uma certa convergência. Você vai ter um critério de convergência, tipo lá o caso da abscissão ou do método de Newton. Aí você faz um while, né, enquanto que o meu parâmetro for maior do que tanto. Aí quando o parâmetro for pequeno o suficiente, mas você não sabe o número de vezes que esse while vai rodar, né? Sacou? Tecnicamente concordo que o while e o for fazem a mesma coisa nesse sentido, mas quando o loop é bem definido, é melhor fazer o for, tá? Fica mais legível o código. É mais por legibilidade do que de eficiência, tá? Então vamos lá. Então vocês fizeram aqui, vamos definir uma variável n dentro, vou começar ela como 0. Aí vocês fizeram um for in range n total, é isso? Aí vocês podem fazer o quê? np, sorteia um valor para x, sorteia um valor para y, e aí você vai fazer um n dentro mais igual a 1 se x quadrado mais y quadrado for menor que 1 é else 0. É um if compacto. Não sei se vocês conhecem essa forma de fazer o if. Mas é a mesma coisa que o if extenso. Não tem nenhuma diferença de eficiência. E aí eu vou imprimir aqui 4 vezes n dentro sobre n total. É um valor razoável para aqui, né? 3.08. É isso que vocês fizeram? Foi. Beleza. Se eu sortear 1000 aqui, tá razoavelmente rápido. 10.000, tá rápido. Não tá lento, não. Vamos pôr aqui 100.000. Ainda tá rápido. Eu quero chegar no ponto que vai ficar lerdo isso aqui. 1 milhão de pontos já deu para ver uma demora. O valor ficou bom, né? 3.14, mas já ficou um pouquinho lento. Aqui tá 1 milhão, né? Vamos pôr 10 milhões. Demorando um pouquinho. Demorando um bom tanto. Tá, eu vou diminuir um pouquinho porque eu acho que exagerei. Vamos pôr aqui 5 milhões, já deve dar para ver uma certa demora. Está demorando, mas rodou. Agora vamos ver o meu
código, antes de eu exibir o código, vamos ver quanto tempo demora com o mesmo número de pontos. Quando eu apertar Shift Enter agora, ele vai executar, mas a tela vai sair do lugar por causa desse truque aqui de esconder, bagunça um pouco a formatação. Mas vamos ver quanto tempo demora. Rodou, já acabou. Tá? Não deu para ver exatamente porque a tela está subindo e descendo, tá? Mas subiu e eu desci e ele já acabou de calcular. Né? Vou fazer de novo aqui. Ó. Subiu, perdão. Subiu, desci, já acabou. Tá? 3, 14, 13, 104. Vamos rodar de novo. Olha lá, deu outro valor, certo? Rodou de novo e acabou. Então é instantâneo. É o mesmo número de pontos. Aqui demorou, sei lá, uns 15 segundos e aqui foi instantâneo. Então, que truque que eu fiz no meu código para tornar essa brincadeira tão mais eficiente do que a versão de vocês? Alguém chuta, não? O que eu fiz? Você tem alguma ideia, não? Não é tão simples o código, não. Vou reduzir aqui o número de pontos só para facilitar a interpretação do gráfico depois, tá? Bom, o que tem de errado aqui no código? Errado não tem nada, mas tem duas coisas que não são apropriadas para quem está trabalhando com Python. Primeiro é o loop, segundo é o if. Então, como diabos eu vou fazer esse cálculo evitando o loop e o if? Tem alguma ideia, não? Eu meio que dei a dica aqui em cima quando eu estava descrevendo a função random. Nenhuma ideia? Não tenho nem ideia do que poderia ser. Uau! Vou fazer passo a passo aqui para vocês entenderem e depois eu mostro a minha versão completa. Ao invés de sortear um número x, vamos sortear 4 valores para x? O x é um vetor com 4 valores. E o y também vai ser um vetor com 4 valores. Se eu fizer x² mais y², ele vai calcular o quadrado dos 4 valores. Certo? Se eu perguntar qual deles é menor do que 1, ele vai aplicar a operação para os 4 valores. Estão percebendo? E agora, o que eu faço? Para calcular o número de pontos dentro. Quantos pontos tem dentro, quantos tem fora nesse meu sorteio de 4 pontos? 3 dentro e 1 fora. Isso. Como é que eu pego essa informação agora desse vetor aqui? O que é o true e o false? O true e o false é uma abstração de um número. Vocês sabem qual é o número que representa o true, qual é o número que representa o false? Se eu não me engano, 0 é false. Isso. É como se fosse um conteúdo de uma caixa. False é 0, está vazio. True é 1, está cheio. Tá? Então, se eu pegar o false e multiplicar por 1, dá 0. Se eu pegar o true e multiplicar por 1, dá 1. Tá? Se eu pegar true mais false, dá 1. True mais true, dá 2. False mais false, dá 0. Então, o que eu posso fazer para calcular o número de pontos dentro, a partir desse vetor aqui? Soma o true e false do vetor, todos. Isso. Para isso eu uso a função do NumPy, que faz o broadcast de forma eficiente. Deu 2 porque sorteou de novo os números, né? Agora tem 2, né? Agora tem 4, né? Cada vez que eu sorteio, dá um número diferente. Cara, isso daqui é a minha variável n dentro.
Aqui, em vez de 4 pontos, eu vou fazer o número de pontos que eu bem entender. Aí. Então, dos 10.000 pontos, 7.894 estão dentro. Fiz a conta sem nenhum loop, sem nenhum if. Perceberam? Entendi. Veja que isso daqui não é um if. Isso aqui é uma operação lógica que não tem nenhum desvio. O if tem um desvio, né? Se verdadeiro faz isso, se falso faz aquilo. Aqui não tem desvio. Ele está calculando uma operação lógica de verdadeiro ou falso, mas não tem um desvio, caso verdadeiro, caso falso. Então não é um if, é só uma operação lógica. Então ela não é lenta. O que torna lento é o if. Então aqui já evitei o if. E segundo, claro que tem um loop, porque eu tenho um vetor e eu tenho que aplicar essas operações em cada elemento do vetor. Mas se eu faço isso dentro do ambiente do NumPy, ele faz isso em paralelo, em threads, internamente. E aí a eficiência é muito maior do que o seu loop externo. Então, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 4, total. Eu tenho a minha aproximação para o π. Aí eu posso pôr números altos, que ainda assim é quase instantâneo. Cara, essa estratégia aqui de evitar o if e evitar o loop é uma coisa extremamente difícil para um código qualquer. Nesse código aqui foi fácil de perceber. Agora, o lance de você conseguir escrever códigos eficientes dentro do NumPy é você sacar lugares do seu código onde você consegue explorar esses dois recursos. Esse broadcast, essa maneira do Python de distribuir a conta ao longo do vetor, né? Mapear a função em cada elemento do vetor. Esse é sempre o truque da eficiência dentro do Python, junto com o NumPy. Ok? Bom, tá. Agora, porque a maneira com que eu fiz o meu código é um pouco diferente. Vou mostrar aqui. É quase igual, na verdade. Só que, ao invés de colocar este cara aqui, aqui dentro, né? A condição, em vez de colocar ela dentro da soma, eu criei uma variável para a condição. Então, essa minha variável dentro aqui tem uma sequência de trues e false, né? E eu somo ela aqui. Eu fiz isso assim para poder aproveitar essa variável aqui no loop, né? Porque você tem essa outra propriedade que é extremamente interessante, que é para selecionar os pontos. Então, se eu tenho... Deixa eu fazer aqui separado. Ó. Só botar esse cara aqui de volta agora. Imagine que eu tenho que fazer um vetor x, né? Como sendo NumPy array 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, esse é o meu x. Se eu fizer x, vou passar uma variável aqui, pontos, que eu vou falar o seguinte, vai ser uma lista onde o primeiro vai ser true, o segundo é false, true, false, true. Então, tem 5 vetores, 5 elementos, assim como aqui tem 5 elementos. Se eu pegar x pontos, olha o que me retorna. Me retornou o 1, 3 e o 5. Perceberam? Ele me retorna só aqueles onde essa lista é verdadeira. Sacaram? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Deu para entender. Entendeu? E aí você pode usar o comando logical not, que é o não, né? É o inverso. Então, o logical not em pontos vai trocar true por false. E aí você inverte a brincadeira. Pega o 2 e o 4. Ou você poderia fazer a mesma coisa, eu acho que colocando pontos igual a false. Não, aí ele dá false.
dá pau, porque esse aqui não é do porque essa lista não é a lista do NumPy. Se essa lista for um NumPy array, eu acho que dá certo. Tem que ter um NumPy array. Tá? Então você pode pegar os pontos 1 e 3, se quiser os falsos, é só inverter. Aí com isso fica prático fazer o gráfico. Ó. Então nessa linha aqui eu peguei esses true e falsos para selecionar os pontos de dentro. E na segunda linha, aqui eu usei o logical not, mas aproveitando que eu fiz ali em cima, pode trocar e só colocar o igual a false aqui, que fica mais claro. Vou só rodar de novo aqui, acho. Aí ele pega os pontos de fora. Então, o primeiro plot ele plota em azul, o segundo plot ele plota em laranja. Então, está aqui a separação. Um comando importante do PyPlot é esse daqui, o set aspects. Para que o gráfico fique quadradinho. Então, se eu não coloco o set aspects, o gráfico fica retangular. Então, se eu colocar o aspecto igual a 1, quer dizer que os comprimentos no eixo X vão ser iguais aos comprimentos no eixo Y. Então, o tamanho 0 a 1 é igual nos dois lados. Tá? Se eu colocar set aspect igual a 2, então o Y é 2 vezes o tamanho de X. Se eu colocar igual a meio, o X é 2 vezes o tamanho de Y. E igual a 1, eles são iguais. Então, para fazer gráficos, quando você tem coisas circulares, né, é bom colocar o aspecto igual a 1. Esse comandinho aqui, GCA, é o Get Current Axis, para aplicar neste eixo especificamente. Sacaram, gente? Querem tentar fazer aí, copiar o meu para ver como é que fica mais rápido ali de vocês? Tem alguma dúvida nessa parte? Sem dúvida, isso deu para entender bem mais rápido. Bom, por último, ó, eu fiz um outro gráfico aqui, que eu fiz o gráfico do valor do π como função do número total de pontos sorteados. Então, vocês veem que quando o número de pontos é pequeno, tem uma oscilação grande, né? O valor não fica bom. E quando o número de pontos vai crescendo, você vê que ele vai convergindo. Tem um ruído aqui, não está preciso ainda, mas vai convergindo. E aqui eu fiz o gráfico do erro relativo. Aqui ficou errado o eixo. Aqui era para ser o erro relativo, tá? Deixa eu trocar aqui. Até ficou melhor até. Está quase convergido. E aqui é o erro relativo. Tem muito ruído, né? Porque, como números aleatórios, vai flutuando. Então, vocês veem que converge devagar, né? Essa taxa de convergência ela é bem lenta. Eu vou aumentar o número de pontos aqui para a gente ver melhor essa taxa de convergência. Tá com 100 mil, vamos por 1 milhão. 1 milhão é rápido, né? Não vou fazer o gráfico com 1 milhão, porque senão vai ficar muito pesado. Vou saltar aqui só para a convergência. Ó, quase convergido. E aqui na escala log-log, o erro relativo. Vocês percebem que, fora os ruídos, esse erro relativo está seguindo mais ou menos bem essa curva aqui, que é essa curva laranja. Né? Essa curva laranja é a curva, na escala log, da função 1 sobre raiz de n. Está plotada aqui, ó. Aqui, ó. 1 sobre raiz de n. Essa característica é uma característica de todo cálculo de Monte Carlo, de integral de Monte Carlo. A convergência da integral de Monte Carlo sempre cai com 1 sobre raiz de n. Ou ela melhora, né, com 1 sobre raiz de n. E o interessante é que essa convergência ela sempre é 1 sobre raiz de n para qualquer dimensionalidade. Seja em uma dimensões, 2, 3, 4, 5. Quantas sejam as variáveis de integração, a convergência sempre é 1 sobre raiz de n. Tá? Isso é consequência, basicamente, da aproximação lá das áreas como sendo dos volumes, né? Volume sobre n e a soma dos pontos, né? Então, como você tem essa estrutura genérica, acaba que a convergência também é genérica e dá esse 1 sobre raiz de n.
Quando a gente está em 2 dimensões, um código tipo Simpson ou trapézio vai convergir mais rápido. Então, Simpson, vocês viram nas últimas aulas que a convergência ela é tipo 1 sobre n a quarta, né? É bem rápido. Então é bem mais rápido do que isso. Só que para grandes dimensões, né, você acaba ficando com uma situação que o número de pontos é muito grande. E fica inviável fazer a integral com grande dimensionalidade. Para fazer esses 2 gráficos aqui, eu usei umas funções também que não são tão... Uma função que não é tão simples, que é esse soma cumulativa, CumSum. Tá? A soma cumulativa, ela é como se fosse uma integração. Então, se eu tenho um vetor 2, 3, 4, 5 de novo, né? E eu chamo a soma cumulativa, ele só começa com 1, né? Aí aqui vem 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, essa soma cumulativa ele vai somando o vetor e retornando o valor da somatória, das parciais da soma ao longo do vetor. Isso aqui é legal, para que eu fiz isso? A soma cumulativa vai me dar, basicamente, a estimativa do π para cada valor de n sorteado, né, ao longo do meu sorteio. Tudo bem? Então, eu queria que vocês, bom, depois que acabar a aula, eu queria que vocês tentassem fazer esses gráficos, fechassem e deixassem salvo esses truques aí no código de vocês, para vocês entenderem, tá? Isso aqui é só para a gente discutir. Posso passar para outro tópico? Tudo bem até aqui? Tudo. Pode sim, professor, tá tranquilo. Beleza. Vou fechar esse código aqui. Eu queria discutir agora esta figura aqui. Vocês já viram essa figura em algum lugar? Um mapa logístico? Eu não. Tá. Essa daqui é uma figura que dá bastante trabalho não é tão fácil. A gente não vai conseguir fazer ela na aula, não. Eu vou deixar como exercício para vocês. Mas eu vou passar 2 links da Wikipedia mesmo, que é o link do mapa logístico e o link da função logística. Bom, 3 links, né? E associado a esses dois tópicos, tem as equações de Lotka-Volterra. Tá? Então, eu queria, na aula de sexta-feira, que a gente tentasse resolver essas equações de Lotka-Volterra, né, numericamente. As equações são essas daqui. São 2 equações diferenciais acopladas. Tá? Mas para vocês entenderem o que ela significa, deixa eu começar aqui com a função logística. Tá? Cadê? Não, perdão. Função logística não. Acho que eu abri o link errado. Não é a função logística que eu quero. Opa, aqui dentro. Ah, tá aqui. Eu quero a equação diferencial logística. Está dentro do mesmo link da função logística. Então, é esse cara aqui. Ó. Vou dar um zoom só para discutir mais diretamente. Quando eu dou o zoom, eu perco ela de... Aqui. Bom, aqui está discutido aqui na Wikipedia. Eu vou passar o link para vocês lerem um pouco da discussão. Mas essa daqui foi uma das primeiras maneiras um dos primeiros estudos, né, de dinâmica populacional. Essa aqui é uma maneira bem grosseira, bem limitada, tem uma maneira recente de fazer isso, moderna, é bem mais complexa, né? Mas isso daqui é muito útil, essa formulação. Entendam esse objeto aqui, esse F, como sendo uma população de alguma coisa. População de seres humanos na Terra, população de lobos no mato, população de bactérias, uma amostra, né, Petri dish, né? É a população de alguma coisa e o x é o tempo. Então, basicamente o que essa equação está me dizendo é qual é a evolução da população como função do tempo. Então, pensa assim, né? df dx, né? É a taxa de evolução da população. Veja que aqui do lado direito tem 2 termos, f vezes 1 menos f. Esquece o 1 menos f. Pensa só em df... Quer ver? Deixa eu... Até para
poder ficar mais dinâmica essa discussão, deixa eu ir para o tá, acho que é melhor. Pegar basicamente o que está lá. Então, vocês imaginam, então, a nossa equação é a df, vou trocar de variável para t, para aparecer mais com o tempo, igual, eu vou pôr um parâmetro r aqui, vezes o f, 1 menos f. Por enquanto, vamos esquecer o termo 1 menos f. Então, aqui eu tenho estou dizendo que a taxa da evolução no tempo da população, só por o meu f e meu t é muito parecido, vamos trocar por população p. Tá? Então, a taxa de evolução temporal da população é um parâmetro r vezes p. Qual é a solução dessa equação? Vocês sabem, hein? Cálculo básico. Equação diferencial mais simples da física. Qual é a função cuja derivada dela mesma? É um exponencial. Exponencial. Então, vai dar P0, né, a população inicial, exponencial, R, T. Certo? Então, se eu tenho só esse termo, a minha população ela cresce exponencialmente, e ela cresce exponencialmente com uma taxa R. Né? Meu parâmetro aqui da exponencial é o parâmetro R. Então, se eu só tivesse esse cara aqui, seria um crescimento exponencial. Mas eu não tenho só esse cara, eu tenho um outro termo aqui, que é o 1 menos P. O que esse 1 menos P me diz é o seguinte: se a população P é pequena, imagina que P é um valor pequeno, perto de zero. 1 menos P é 1. Então, sobra só o que a gente tinha antes, que é o RP. Então, se P é pequeno, eu devo ter um crescimento exponencial. Agora, se a população P chega muito perto de 1, vai ficar algo do tipo... Aí você esquece... Bom, vai ficar do tipo... Esquece o P, vai ficar 1 menos P, né? Então, ficaria alguma coisa do tipo R vezes 1 menos P. Esse caso daria o quê? Daria uma taxa de decaimento exponencial, por causa do sinal menos que aparece aqui. Sacaram? Então, o primeiro termo me dá uma taxa de crescimento exponencial quando P é pequeno, e o segundo termo me dá uma taxa de decaimento exponencial quando P é muito perto de 1. Imagina como 1 a saturação da população. Então, se a população é pequena, tem muito recurso ao redor, imagina, né, seres humanos primitivos na floresta, tem muita comida, vai crescer exponencialmente. Agora a gente superlota o planeta, estamos chegando no limite do que o planeta consegue suportar de seres humanos, a população está muito grande, vai decair exponencialmente. Tem gente demais, vai cair exponencialmente porque não tem mais recursos. Então esse cara aqui é mais uma maneira de levar em consideração a quantidade infinita de recursos para o crescimento da população. Essa é a interpretação desses dois termos. Agora, quando que vai ter um equilíbrio? Quando que essa população vai chegar num equilíbrio? Né? Quando que o dp/dt vai parar de variar? Então, essa solução, essa equação, ela tem alguns pontos de equilíbrio. Tá? Então, essa é a brincadeira da dinâmica populacional. Eu vou deixar alguns detalhes para vocês lerem aqui nesses links, mas o mapa logístico é basicamente a mesma coisa que eu acabei de descrever aqui, só que de uma forma discreta. Imagina que esse tempo, aqui o x é o tempo, né? Imagina que esse tempo aqui é discreto, em vez de ser uma variável contínua. Então você discretiza essa equação e você cai nesta equação aqui. Ó. Tá? São duas páginas diferentes, então as variáveis mudaram de nome. Agora x é a população e n é o tempo discreto. Então está dizendo que a população no instante de tempo n mais 1 é R vezes a população no instante de tempo n, 1 menos a população no instante de tempo n. É a mesma equação, só que na forma discreta. Ok? Essencialmente a mesma equação. E aí a pergunta que se faz é: quais são os pontos de equilíbrio dessa equação? Quais são as situações de equilíbrio das populações como função deste parâmetro R?
Então, esse R tem essa representação de ser a taxa de crescimento da população, né? Então, se o R é pequeno, qual é o equilíbrio da população? Se o R é grande, qual é o ponto de equilíbrio da população? Grande e pequeno nessa brincadeira aqui é basicamente no intervalo de 0 a 4, ou, se quiser, de -2 a 4. Tá? Aqui na Wikipedia mesmo vocês vão encontrar figuras parecidas com a minha. Aqui, aqui é uma evolução temporal dessa figura. Então, esse eixo aqui é o valor de x e a horizontal é o valor de r. Então, ele começa com valores de x aleatórios e vai fazendo a evolução no tempo, né, a evolução no n, e a figura vai se aproximando desse gráfico de bifurcações aqui. Né? Deixa eu voltar aqui para o meu para explicar mais fácil. Então, o que vocês percebem aqui? Então, entendam que cada ponto aqui, então, de novo, aqui o eixo horizontal é a população, o eixo vertical é aquele Rzinho. Vamos olhar só aqui eu coloquei de -2 a 4, mas vamos olhar só o eixo positivo aqui. Então, o que esse cara está dizendo para a gente é que se a taxa de crescimento da população R é pequena, entre 0 e 1, então, qualquer valor de x que você começar, o ponto de equilíbrio vai cair em x igual a 0. Ou seja, se a população é pequena, ela sempre vai morrer, nunca vai se autossustentar. Agora, se a taxa de crescimento é pequena, a população sempre vai morrer e vai para 0 a população total. Se a taxa de crescimento R está entre 1 e 3, aí você tem essa curva aqui, que é a curva de equilíbrio da população. Então, a população sempre atinge um valor de equilíbrio, sei lá, 0,25, 0,5, 0,70, alguma coisa, né? E o ponto de equilíbrio depende de R, mas sempre atinge o mesmo equilíbrio, independente do valor inicial de X, independente do valor inicial da população, sempre vai atingir o mesmo ponto de equilíbrio, né, para um dado R. Quando você avança e começa a ir para cima de 3, começa a aparecer bifurcações. Então, agora, para um dado R, existem 2 pontos de equilíbrio para a população, aqui e aqui. E essa população pode alternar. Ora, ela pode cair no equilíbrio aqui em cima, ora aqui embaixo. Então, a solução, essa equação ela é não linear, ela tem mais de uma solução, dependendo do parâmetro R. E se você continua aumentando R, tem outra bifurcação. E se você aumentar mais um pouquinho, tem outra bifurcação, até que o mapa vira essa bagunça. O que eu fiz aqui embaixo agora, eu vou pegar e vou dar um zoom nessa região aqui. Então, aqui eu fiz o gráfico, veja, de -2 a 4. Agora eu vou fazer o gráfico de 3,4 a 4. Olha só, aqui era aquela primeira bifurcação. Aí tem outra bifurcação, e se vocês olharem aqui, tem outras bifurcações, e aqui no meio, ó, tem mais uma bifurcação. Se eu der um zoom agora aqui, esse trecho aqui, ó, é de 3,96 até 3,9625. Tá? Em torno de x igual a 0,5. Ou seja, é exatamente esse bloquinho aqui. Ó. Eu dei um zoom nesta região. E o que eu vejo é a mesma estrutura. Acho que eu parei aqui, não dei mais um. Percebem? Eu vou dando zoom nessa figura e não importa onde eu vou, eu sempre vejo a mesma estrutura. Aqui eu estou perdendo resolução, já não dá para ver mais, tem que rodar com mais pontos. Mas eu sempre vejo a mesma estrutura, a mesma solução. Tá? Isso aqui é uma estrutura fractal. Não importa a escala em que você esteja nesse gráfico, a imagem sempre é igual, sempre é a mesma. É uma imagem de bifurcações sempre idêntica. Essa é uma equação não linear, e essa é uma equação que ilustra um pouco da ideia de caos. Tá? Porque quando você está nessa situação aqui, claro, aqui não tem caos, né? Nessa região aqui, dado um valor de R, você chuta um x inicial e a evolução temporal desse x inicial vai cair ou nesse ponto ou nesse. Aqui não tem caos, tem 2 soluções só. Agora, você está lá perto de 4, você dá um valor de x inicial e faz a evolução temporal. O valor no qual ele vai cair para um R fixo depende drasticamente do valor do x inicial. Você faz uma pequena variação no valor do x inicial,
em vez de cair aqui embaixo, ele cai lá em cima. Tá? E assim por diante. Começa a ter o resultado da solução de equilíbrio da população como função do x inicial passa a ser uma loucura, passa a ser completamente caótico. Então, essa é uma equação que descreve a dinâmica populacional e ainda dá uma introdução à ideia da origem de caos em equações não lineares. Sacaram a motivação? Tudo bem? Sim, deu para entender, professor. Tá. Agora, como é que vocês vão fazer esse gráfico aqui? Fazer esse gráfico, aí vai ser um pouquinho penoso de fazer de forma eficiente. Do mesmo jeito, está escondido aqui o meu código, é a mesma brincadeira do cálculo do π. Fazer esse gráfico de forma eficiente no Python, sem loops e sem if, é difícil. Então, esse vai ser o próximo exercício para vocês. Mas antes de fazer esse exercício, de tentar resolver esse gráfico de forma eficiente, eu queria que vocês pensassem um pouco agora nesta relação aqui. Vou adicionar umas linhas aqui. Dá para enxergar a fonte aqui? É a equação logística. Então, basicamente diz que o valor de x no ponto n mais 1 é dado por essa relação. Então, como é que a gente faz isso? Eu posso pegar, vou definir, por exemplo, vou definir um x0 como sendo, sei lá, 0,3, e vou definir o meu R como sendo, pegar um valor de R, pegar 3,5 está aqui, 3,25, que aí eu caio nessas duas soluções aqui, né? Vou pegar 3,25, já salvo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, vou chamar de x só, em vez de x0. Eu vou falar que o próximo valor de x é R vezes o valor de x vezes 1 menos x. Tá? Então, comecei em 0,3, agora deu 0,6. Se eu for evoluindo isso daqui, agora deu 0,7, 0,6, 0,7, 0,6. Perceberam que ficou travado nesses dois valores? Estou fazendo um loop na mão aqui, né? Vocês estão percebendo. Olha lá, agora variou um pouquinho. Vamos indo. A questão é quando que isso vai convergir? 0,5, 0,8. Está sempre alternando entre dois números, um mais alto, um menor, e eventualmente vai convergir. O ponto de convergência seria o quê? 3,25 está mais ou menos aqui. Então seria aqui, que é 0,5, e aqui, que dá ali em perto de 0,8. Então veja que aqui já convergiu, só que converge de forma alternada, né? Então aqui está em 0,8, agora 0,5, agora 0,8, agora 0,5, já está bem convergido, né? E vai ficar aqui para sempre, nunca vai sair disso. Eu estou numa situação de alternância entre esses dois resultados por conta dessa instabilidade dessa equação, por ela ser não linear, né? Por ela ter esse x quadrado aqui, eu fico sempre alternando. Se eu escolher um outro ponto, por exemplo, x igual a 2, eu vou começar agora de x igual a 2, perdão, r igual a 2, vou começar de 0,3 mesmo. Olha lá. Agora a convergência ela vai ser estável, vai convergir sempre para o mesmo valor. Então, para r igual a 2, convergência lá em meio. Já convergiu, já está lá em meio. Então, independente do valor inicial que eu der para x, 0,1, 0,18, 29, 41, vai chegar em meio e vai parar de variar. Convergiu, né? Parou de variar. E se eu colocar R igual a 0,5, qualquer valor inicial que eu der para x, ele sempre vai cair e, eventualmente, vai para 0. 10 a menos 5, e vai diminuindo, né? Aos poucos vai chegando cada vez mais perto de 0. 10 a menos 6, que é essa região aqui, ó. A solução de equilíbrio sempre é x igual a 0.
E se eu pegar lá na frente, sei lá, R igual a 3,9, aí é uma loucura. Aí ele vai ficar dando valores quase que aleatórios. Ó. 27, 77, 68, 83, 53, 96, voltou para 11, 39. E aí eu tenho praticamente um gerador de números aleatórios aqui. Cada vez que eu rodo, dá um número aleatório entre 0 e 1. Claro, Sim. isso daqui de quebra é a ideia básica de qualquer gerador de números aleatórios. Esse R é como se fosse a seed, né, a semente do número aleatório, e cada vez que você roda dá um número ligeiramente diferente dentro de um intervalo. Nesse caso, o intervalo é 0 e 1. Tá? O que eu quero que vocês façam agora? Vamos tentar fazer agora. Aqui eu fiz o loop na mão. Eu queria que vocês tentassem fazer esse loop de forma automática para um dado, escolhe um valor de R, escolhe um valor de X e faz um loop e me mostra a evolução de X como função do tempo. Então, em vez de ficar escrevendo na tela aqui só o valor de X, eu quero um gráfico de como que esses valores vão evoluindo até a convergência. Vocês conseguem fazer agora? Entenderam o que é para fazer? Não sei se está claro. Deu sim. Acho que sim. Tá, tentem fazer agora, então, por favor. É para fazer um gráfico em função de x, quer dizer, De N. de De N. x em função de n, né? Isso é. Ah. X em função de N, isso. Aí escolhe o valor de R e o valor inicial de X do jeito que vocês bem entenderem. Pode escolher à vontade. Pode fazer vários testes e ver o que acontece. Eu vou fazer a minha versão do gráfico aqui, então eu vou só tirar vou tirar da tela aqui para eu poder fazer sem vocês verem, tá? Vou pôr na minha outra janela aqui. Mas qualquer coisa pode me chamar que eu estou aqui.
Se estiverem acabando, podem me avisar, tá? E aí, pessoal, estão conseguindo? Meu primeiro gráfico é meio ruim. Acho que eu errei alguma coisa. Tô tentando mudar aqui pra O ver se gráfico, melhor. eu tô com o meu na tela aqui, ó. Faz o gráfico de pontos, não de linhas. Se Tá, fizer o gráfico de linhas, vai ficar uma bagunça. tá. Escolhe um valor de R, por exemplo, o 3,25, que tem duas soluções estáveis, que aí fica fácil de interpretar o resultado. Beleza. Vou deixar aqui na tela a figura do 3,25.
Para 3,25, meu gráfico ficou assim, ó, para dar uma referência para vocês aí. De novo, se ligar os pontos, daí fica uma bagunça. Vou fazer sem ligar os pontos. Pessoal, vocês podem voltar aqui um pouquinho, porque está dando quase o horário aqui. Quero só... Vocês podem tentar acabar já já. Só encerrar aqui a última mensagem. Tô aqui já. Todo mundo aqui já? Sim. Sim. Tá. Bom, aqui eu fiz o gráfico aqui para 3,25, tá? O R igual a 3,25. Eu não vou mostrar o meu código, não, deixar vocês fazerem aí. Só comentar primeiro que você faz aqui a evolução. Eu coloquei um X inicial bem pequeno, mas foi só uma escolha minha. Qualquer valor serve. O fato é que para qualquer valor de X inicial que você colocar, a evolução com o tempo N, né, vai ser alguma coisa desse tipo sempre. Então aqui está caindo em dois valores. Tem o valor aqui 0,8 e 0,5, que são aquelas duas soluções do 3,25 que a gente viu. Se colocar R aqui na região de zero, esse gráfico vai cair para zero. E depende para cada valor de R que você colocar, sempre vai ter uma convergência para alguma coisa que está nesse diagrama aqui, né? Se colocar um valor de R lá perto de 4, vai ficar uma bagunça gigantesca. Então, né, vai variando aí, tentando entender o que cada caso significa. Esses pontos de convergência, essas duas linhas de convergência aqui, ou mais linhas, dependendo do caso, são os chamados pontos fixos dessa equação. São as soluções estáveis, são aquelas onde a solução chega no regime estacionário e para de variar, né? Aqui não é bem um regime estacionário, você vê que ela não fica naquele valor, ela fica alternando entre aquele valor. Então, é uma solução instável, né? Ela sempre fica trocando entre as duas possibilidades. Para qualquer valor de R, você vai ter essa instabilidade. O que eu queria falar é que essa brincadeira, ela é muito útil para a gente entender o que significa aqui a equação de Lotka-Volterra que a gente vai resolver na sexta-feira. Tá? Ela também tem pontos fixos. O que a equação de Lotka-Volterra nos dá é a mesma brincadeira da dinâmica populacional, só que pensando numa estrutura de presa e predador, né? Predator e prey, que ele fala aqui na Wikipedia. Como se X fosse a população de predadores
e Y fosse a população de presas. Então, você tem aqui que a população de X tem um crescimento exponencial com taxa alfa, né? E um decaimento com um beta que vai com X vezes Y, né? E a evolução temporal de Y tem um crescimento que vai com uma taxa delta, mas depende de X e Y, e tem uma taxa de decaimento gama que vai com Y. Então, é como se imagina que você tem, como que é? Ele dá um exemplo aqui, né? Coelhos e raposas, né? Então, X é o número de coelhos. Coelho só depende de mato para crescer, né? Tem que ter cenoura, come mato. Então, se você tiver um ambiente livre, ele cresce exponencialmente. Então, por isso que tem que esse cara aqui, esse alfa aqui, representa a disponibilidade de comida para o coelho, né? Agora, vai ter uma taxa de decaimento do coelho que vai depender do número de coelhos e do número de raposas na região. Quanto mais raposas Y tem na região, mais rápido cai o número de coelhos por causa, né, porque é presa, né? E a taxa de crescimento da raposa, que seria esse delta, depende do número de raposas, mas depende do número de coelhos, porque se a raposa não tiver coelho para comer, ela não cresce. Então a taxa de crescimento da raposa depende de X vezes Y, e não só de Y. E ela tem uma taxa de decaimento gama Y, que se tiver muita raposa, a competição por comida cresce demais, então se o Y for muito grande, a população cai, né? Então essa é a dinâmica da equação e a gente vai tentar resolver essas equações. Veja que é muito parecido com a interpretação da equação anterior, só que agora são duas variáveis x e y e tem uma competição entre estas variáveis que é bem interessante, tá? Então é uma evolução aí dessa brincadeira. Então, para sexta-feira, o que eu vou pedir é que vocês deem uma lida nesta página aqui, deem uma lida também na página do mapa logístico e da função logística. Não a página inteira, as 3 páginas são gigantescas, mas tenta ler o começo de cada uma, pegar as ideias fundamentais de cada uma, que elas são muito interessantes, tá? E aí o que a gente vai ver na sexta-feira é como resolver esse tipo de equação. Já adianto que os métodos que a gente vai usar é o método de Euler e o método de Runge-Kutta. Então, se vocês quiserem também dar uma lida, eu vou apresentar o método de Euler na sexta-feira. A gente vai tentar resolver por Euler na sexta-feira, quem quiser se adiantar. E eu vou passar na lista de exercícios de sexta para quarta-feira, para vocês tentarem fazer por Runge-Kutta, tá? Se der tempo, a gente começa a fazer por Runge-Kutta na aula, mas pelo menos por Euler eu quero tentar fazer na aula com vocês a solução dessas equações e mais algumas análises que são interessantes. Muita dessas análises já está descrita nessa página aqui, então vocês vão se adiantar bastante dando uma lida aqui na página e pode procurar por outras referências de lógica Volterra também, que são bem interessantes. Ok? E a construção desse mapa logístico inteiro, da figura inteira, eu vou passar numa lista também, mas vou deixar para a semana que vem, tá? Vamos discutir Euler e Runge-Kutta na sexta-feira, que é mais urgente para a gente fazer outros problemas. E aí na semana que vem eu vou passar uma lista que vai envolver a construção dessa figura e de uma outra figura que está aqui nessa outra aba que eu não apresentei hoje, que é a aba 3n+1. É o problema 3n+1. Eu deixo para vocês olharem também, quem estiver curioso. Então, por enquanto, vamos só entender que existem os pontos fixos e essa construção aqui, na semana que vem eu discuto. Ok? Beleza, professor. Bom, é isso. Então, até sexta-feira. E eu vou mandar os links todos que vocês têm que ler lá no Slack. Ok? Até mais, gente. Até sexta. Beleza, até mais. Até. Professor. Boa noite. Até mais. Até sexta. Tá.